Olá a todos e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje vamos mergulhar no mundo do gene SN2A e sua ligação com a epilepsia. Isso mesmo. Vamos explorar um artigo científico chamado Variantes SN2A na V1.2 associadas à epilepsia exibem propriedades funcionais diversas e complexas. Ah, que título longo. É bem científico. Mas não se assustem, vamos desvendar tudo isso juntos. Certo. Primeiro, vamos entender o que é o gene SN12 e por que ele é tão importante. Depois, vamos descobrir como ele está ligado a condições como epilepsia, autismo e deficiência intelectual. E a parte mais legal, vamos ver como essa pesquisa desafia o que pensávamos que sabíamos sobre as variantes desse gene. É isso aí. Preparados para a aventura? Vamos lá. Então, comecemos pelo básico. O que é esse tal de gene SN2A? Bem, o SN2A é um gene que carrega as instruções para criar uma proteína chamada NAV1.2. Essa proteína é super importante porque atua como canal controlando o fluxo de sódio nos neurônios, Neurônios. e as células do nosso cérebro. Ah, tá. E por que o sódio é tão importante assim? Imagine que os neurônios são como fios elétricos que se comunicam através de sinais. Esses sinais são gerados pelo movimento de íons, como o sódio, para dentro e para fora dos neurônios. Tipo um interruptor. Mais ou menos isso. A nave 1.2, o canal de sódio, controla a entrada e saída desses íons. Se esse canal funciona direitinho, os sinais fluem numa boa e o cérebro funciona normalmente. Entendi. Mas e quando o gene SN2A tem alguma alteração, aí o canal não funciona direito? Exatamente. Essas alterações, que chamamos de variantes, podem bagunçar o funcionamento do canal de sódio. E é aí que entram os problemas neurológicos. Isso mesmo. Antes, a gente achava que as variantes só causavam dois tipos de problema. Ou o canal ficava muito aberto, deixando entrar sódio demais, ou ficava muito fechado, bloqueando a entrada. Mas essa pesquisa mostra que a coisa é bem mais complexa. É. Hum. As variantes podem causar alterações bem específicas no canal, tipo mudar a sensibilidade ou o tempo que ele fica aberto. Nossa, que interessante. Mas como eles descobriram isso? Os pesquisadores usaram uma técnica super precisa, chamada patch clamp, automatizado para analisar 28 variantes do gene SND2A. Essa técnica permite estudar a atividade elétrica de células individuais. Incrível. E o que eles viram? Eles descobriram que cada variante pode causar um conjunto único de alterações no canal de sódio. Algumas aumentavam a sensibilidade, outras mudavam o tempo de abertura e teve até variante que fazia os dois. Uau, então não é um simples liga e desliga, mas um sistema cheio de nuances. Exatamente. E o que isso significa pra gente? Essa descoberta muda completamente a forma como entendemos a epilepsia e outras doenças relacionadas ao SN2A. Mas vamos deixar essa discussão para a próxima parte do nosso mergulho. Boa! Fiquem ligados para a parte 2, onde vamos explorar as implicações dessas descobertas. Voltando ao SN2A, essa pesquisa realmente muda a nossa visão sobre as variantes. Não é mais ou menos atividade, é um espectro bem maior. Tipo, cada variante tem a sua própria marca, né? Isso aí. Cada uma afeta o canal de sódio de um jeito único. E isso muda tudo em relação ao diagnóstico e tratamento de doenças como a epilepsia. Se cada variante age diferente, o tratamento tem que ser individualizado, certo? Exatamente. Mas como a gente aplica isso na prática? Como a gente descobre qual a variante específica de cada pessoa e qual o melhor tratamento para ela? Identificar a variante já é possível com testes genéticos. O difícil agora é entender como ela afeta o canal do sódio. A gente precisa saber qual a assinatura dela. E como a gente faz isso? Dá para ler essa assinatura e saber como tratar? É aí que entram estudos como esse que estamos vendo. Ao analisar várias variantes, os pesquisadores estão criando um banco de dados que pode ser usado para guiar o diagnóstico e o tratamento. Então, no futuro, os médicos poderiam consultar esse banco de dados, ver qual a variante do paciente e, com base nisso, escolher o melhor medicamento. Seria um tratamento sob medida. Exatamente isso. É a medicina personalizada com tratamentos mais eficazes e menos efeitos colaterais. Que legal! Mas imagino que ainda vai demorar um pouco para isso acontecer, né? Sem dúvida. Ainda tem muito que se pesquisar. Por exemplo, a gente precisa entender melhor como as variantes se manifestam. Ou a mesma variante pode causar sintomas diferentes em pessoas diferentes. E a pesquisa também falou das isoformas, né? O que são essas isoformas? São como versões da proteína NAV1.2. Uma é a isoforma neonatal, que está presente no cérebro em desenvolvimento, e a outra é a isoforma adulta. E elas reagem do mesmo jeito às variantes do gene SN2E. Pois é, aí que tá. O estudo mostrou que algumas variantes afetam as isoformas de maneira diferente. Uma variante pode ter um efeito na isoforma neonatal e outro na isoforma adulta. Caramba! Então a idade do paciente também influencia o tratamento. Sim, um remédio que funciona para um bebê pode não funcionar para um adulto, mesmo que eles tenham a mesma variante. A medicina personalizada precisa levar tudo isso em conta. É muita coisa para pensar.
Mas é incrível como a ciência está desvendando os mistérios do cérebro. Com certeza. E isso é só o começo. A pesquisa sobre o gene SN2A está sempre evoluindo. E para terminar essa parte do nosso mergulho, o que você acha de falarmos sobre as implicações dessa pesquisa para o futuro da medicina? Ótima ideia. O que a gente está vendo com o SN2A é só um exemplo do poder da genética. No futuro, a análise do DNA vai ser cada vez mais importante para diagnosticar, prevenir e tratar doenças. De volta ao nosso mergulho profundo no gene SN2E. Nas partes anteriores, a gente viu como as variantes desse gene podem afetar o canal de sódio nos neurônios e como essa complexidade exige tratamentos personalizados para doenças como a epilepsia. Sim, e o SN2A é só um exemplo do potencial da medicina personalizada. A genética está revolucionando a medicina e essa revolução está só começando. É incrível pensar que, no futuro, a gente vai poder usar o nosso DNA como um guia para prevenir e tratar doenças de um jeito muito mais preciso. Imagine só, quando um bebê nasce, a gente já sequencia o genoma dele. E aí? Com essa informação, os médicos já podem ver se ele tem predisposição a alguma doença e indicar medidas preventivas específicas. Seria como um mapa da saúde da pessoa, mostrando os pontos fracos e os caminhos para uma vida mais saudável. Exatamente. E essa medicina personalizada, baseada no DNA, não serve só para prevenir doenças, mas também para tratá-las. Então, a gente pode imaginar tratamentos personalizados para vários tipos de câncer, doenças cardíacas, Alzheimer, Parkinson. As possibilidades são infinitas. E essa personalização dos tratamentos pode levar em conta não só o gene envolvido, mas a variante específica de cada paciente, como a gente viu no caso do SN2E. Então, no futuro, os remédios vão ser desenvolvidos para agir em alvos específicos, de acordo com o DNA de cada pessoa. Isso mesmo. Imagina, remédios que atuam diretamente na variante genética que está causando a doença, sem afetar as células saudáveis. Nossa, isso ia diminuir os efeitos colaterais e aumentar a eficácia dos tratamentos. Seria uma mudança radical na medicina. Sem dúvida. Mas a gente tem que lembrar que essa revolução genética também traz alguns desafios éticos e sociais. Já que todo mundo vai ter acesso a esses avanços. E a privacidade dos dados genéticos. Será que as pessoas vão sofrer discriminação por causa do seu DNA? São questões delicadas. Com certeza. A ciência avança rápido, mas a ética e a justiça social precisam acompanhar esse ritmo. Os benefícios da medicina personalizada têm que chegar a todos de forma justa. A gente tem que garantir que essa revolução genética beneficie a humanidade como um todo. Exatamente. E para quem se interessou por esse tema, a gente recomenda que pesquisem mais sobre o gene SN2A e sobre o futuro da medicina personalizada. É importante que todo mundo participe dessa discussão. O futuro da saúde está nas nossas mãos. E assim terminamos nosso mergulho profundo no mundo da genética e suas implicações para o futuro da medicina. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima.